Seguimos com outros destaques. Aqui na programação da Jovem Pan, o Tribunal Superior Eleitoral sinalizou que o presidente Lula ainda pode ser punido pelo enredo do desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear justamente o presidente do país. Apesar de não ter impedido a realização do desfile, a decisão do TSE contém ressalvas importantes. A ministra Carmen Lúcia, ela é a presidente da Corte Eleitoral, fez vários alertas sobre os riscos envolvidos, comparando a situação a uma areia movediça, onde quem entra corre um risco muito grande de afundar. O processo não foi arquivado após a decisão tomada pelo tribunal. A ação permanece aberta e a qualquer momento pode ser retomada mediante novo pedido. Os partidos políticos poderão acionar novamente o TSE, caso entendam que o desfile configurou como um ato eleitoral antecipado. E essa é a aposta de muitos, né, Luiz Felipe Dávila? Nós falávamos sobre isso no dia de ontem. Você, inclusive, entendia o posicionamento da magistrada, no caso que permitiu o desfile. E não poderia imputar aí uma censura prévia ao desfile, né? Proibindo o desfile, ele nem aconteceu. Então, não seria possível identificar um crime, já que o desfile e o carnaval nem aconteceu. Mas as portas estão abertas para a possibilidade de judicialização. Eu fico imaginando os partidos no dia do desfile, né? A comissão do partido vai ficar analisando com lupa, né? Isso aqui pode ser configurado propaganda eleitoral ou não, né? Alguma coisa assim. Canhato, nós sabemos que o futuro sempre é incerto, mas no Brasil o passado também é incerto. Então o que o TSE fala hoje, quem que diz que vai valer amanhã? E este é o ponto. O meu argumento ontem é que a liberdade de expressão ela é aberta para quem quiser. Agora, todo mundo sabe que num ano eleitoral não seguir as regras corre risco dessa liberdade de expressão se transformar em crime eleitoral. Não há dúvida que depois que a escola desfilar, haverá materialidade suficiente para questionar no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, o risco de ter uma nova interpretação após as evidências da materialidade é enorme. Por isso, a decisão de ontem pode ser revista no momento em que há materialidade suficiente para mostrar que houve, sim, uma violação da legislação eleitoral. Por isso, esperemos a materialidade para que essa manifestação do Tribunal Superior Eleitoral ocorra num segundo momento. Às vezes, na vida, a paciência é a maior das virtudes. Pois é, tem uma informação adicional, viu, Bruno Musa, que inclusive ganhou a imprensa no dia de hoje, que o Planalto teria orientado os ministros a evitar gestos políticos no desfile da Escola de Samba que vai homenagear o presidente da República. E aí, inclusive, as informações de bastidores que chegam de Brasília dizem que a orientação da SECOM orientava e sugeria que os integrantes da administração federal ficassem nos camarotes, porque no momento da passagem dessa escola de samba não fossem ali para a avenida, porque fatalmente seriam gravados pelas câmeras dos celulares e também pela transmissão da televisão. Então há uma preocupação também como os integrantes do governo irão se comportar. Agora, um outro detalhe, né? A esposa do presidente, salvo engano, irá desfilar. Essa informação que alguns sites acabaram compartilhando. Vamos aguardar se isso se confirma. Mas, enfim, os partidos certamente vão acompanhar com todos os detalhes, né? Essa transmissão, o desfile da escola de samba. Qualquer homenagem exacerbada pode ser interpretada como propaganda eleitoral antecipada, né, Bruno Musa? Só pela música, que nós já tivemos o cuidado de ler alguns trechos aqui juntos, né, Canhato, todos nós no programa, já mostra que há uma clara menção a programas supostamente positivos dados pelo presidente da República. Tem, inclusive, a forma como, desde os anos 90, na música de campanha dele é conhecido Lula lá, Lula lá, ou seja, seria facilmente enquadrado como uma campanha que, de novo, eu concordo com o que o Mota disse ontem,
eu discordo da regra. Eu acho que no livre exercício de fazer campanha, deveria fazer quando puder, assim, quando quiser, assim como é nos Estados Unidos. Eu sou a favor desse tipo de liberdade, desde que faça, obviamente, sem o dinheiro público. Mas a regra atual não permite. Se a regra atual não permite, ele deve ser enquadrado como campanha, porque fica claramente configurado como tal. Agora, fica mais difícil você conter também um grupo grande de pessoas e de ministros em pleno carnaval. As pessoas se soltam, né, tomam alguma coisa, e aí talvez se empolgam, vem a camiseta, como desse rapaz passando aí com a imagem do Lula, com a música Lula lá e etc. E um ponto que eu queria falar eu não teria problema nenhum, apesar de eu não concordar com nada da letra, não concordar com nada que está acontecendo no país, pessoas dessas no âmbito privado deveriam ter o direito de poder fazer a música que quiserem, na escola que quiserem, desde que não usassem um centavo do dinheiro do pagador de imposto. Se eles ali apoiam esse governo, se juntam entre eles e fazem uma festa, eles financiando aquilo, livre exercício de liberdade de expressão que nós tanto defendemos, principalmente daqueles que pensam diferente da gente, devem ter o direito de falar, né? Só que usando o dinheiro do pagador de imposto, aí é mole, né? Basicamente é uma das coisas e uma das grandes bandeiras que a esquerda sustenta. Eu quero distribuir sempre o que é o dos outros, porque os outros, eles têm de sobra. O que é meu, não, porque eu nunca tenho de sobra. Então vamos distribuir o de terceiros. Então vamos usar o nosso dinheiro para fazer uma festa homenageando o presidente que eles adoram? Não, vamos usar o dinheiro do pagador de imposto. Aí é super fácil. Pois é, e além das menções que o Musa disse aqui, menções a supostos projetos vitoriosos ou que teriam melhorado a condição do país, muitos interpretam também menções veladas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou abrir aqui a letra, daqui a pouco eu trago alguma estrofe, algum refrão aqui para as pessoas refletirem também nas suas casas. Mas você, Mota, a sinalização do TSE de que Lula ainda poderia ser punido por desfile. Eu imagino que os partidos acreditem nisso, por essa razão vão acompanhar na íntegra esse desfile, né? Todos com o ouvido bem apurado. E o país com tanta coisa importante esperando solução, né, Caniato? Olha, quer dizer que o tribunal sinalizou que o governo ainda pode sofrer alguma punição. Antigamente, Caniato, havia um programa na TV que apresentava umas coisas fantásticas, extraordinárias. E depois o apresentador aparecia e o apresentador dizia: acredite se quiser. E eu acho que esse bordão se aplica aqui. Acredite você se quiser. Pois é, e aí tem... Por favor. Não, pode arrematar. Eu, inclusive, gostava muito desse programa, viu? Não, era ótimo. E você vê, esse programa hoje em dia seria inteiramente apropriado. A gente podia até criar um quadro aqui no Pingos, fica aqui a sugestão para o Filipinho, acredite se quiser. Porque realmente, se o Brasil permitisse esse tipo de apostas, eu acho que não ia aparecer ninguém apostando um centavo que o governo vai sofrer qualquer tipo de penalidade por causa disso. Agora, o que eu achei interessante, Caniato, e às vezes realmente parece que é uma conversa meio de maluco, né? Porque hoje um espectador nosso me lembrou que já houve um ensaio dessa escola com esse samba. Então não haveria por que esperar o desfile. O ensaio do desfile já aconteceu. O que os ministros acham que ocorrerá de diferente no desfile de verdade que não ocorreu no samba, né? Então realmente, isso tudo é mais uma coisa que vem se somar a tudo o resto que estava acontecendo, e a minha conclusão é a seguinte, Caniato: quem sabe não é necessário um código de ética? Que tal isso? Um código de ética para o samba enredo, já que está aí na moda achar que tudo se resolve com código de ética, ou até melhor ainda, um código de ética para o governo saber que certas coisas, como usar o dinheiro dos impostos
para financiar desfile de escola de samba é profundamente errado. Pois é, mas engraçado o Malta ter dito isso, porque pessoas da nossa audiência chegaram a sugerir que a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa, deveria ter vetado uma homenagem a uma figura que provavelmente irá se candidatar, né? E aí o desfile ocorre em um ano eleitoral. Enfim, sugestão que a própria Liga das Escolas vetasse esse tipo de homenagem para se descolar de qualquer tipo de problema na justiça. Deixa eu só... Quer fazer um complemento, Malta? Vai lá. Eu só queria saber, meu palpite é que essa sugestão não veio de alguém que mora no Rio de Janeiro, né? Não. Não, agora você tem que explicar o porquê, né? Porque é uma pessoa que não conhece a natureza da organização dos desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro, né? Exatamente, e como muitas são financiadas também, né? Acho que é uma porção de material na internet para as pessoas entenderem um pouco dessa dinâmica. Mas várias pessoas que o Bruno Musa mencionou no início dessa discussão, que nós na semana passada trouxemos alguns trechos da letra. Daí várias pessoas da nossa audiência não acompanharam aquele dia e gostariam de saber. Enfim, rapidamente, só um trecho aqui, em determinado momento do samba enredo. Abrindo aspas, lute para vencer, aceite se perder. Se o ideal valer, nunca desista, não é digno fugir, nem tampouco permitir. Leiloarem isso aqui, a prazo à vista. Ainda aí nesse trecho, muitos fazem um paralelo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entendem que tem um recado aqui. E aí uma outra parte, eu acho que é aquela que o Bruno Musa menciona. Tem filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador. A fome tem pressa. Betinho dizia, teu legado é o espelho das minhas lições, sem temer tarifas ou sanções. Assim que se firma a soberania, sem mitos falsos, sem anistia. Você, Dávila, uma série de recados, né? Está claro. Agora, assim que a materialidade se formar, tudo pode acontecer. Eu concordo com o ceticismo do Mota, mas qualquer desconforto criado sempre deixa o candidato nervoso. As coisas mudam, afinal de contas, vai mudar o comando do TSE. Aliás, quem vai presidir foi alguém indicado por Jair Bolsonaro.